déficit habitacional brasileiro para que em 15 anos esse déficit pudesse ser superado. E nós ali tínhamos uma visão muito clara e realista, e que hoje se comprova como correta, de que a produção de unidades prontas por empreiteira num país com os problemas sociais e as restrições orçamentárias que o Brasil tem, não poderia viabilizar o enfrentamento do problema habitacional. Que o problema habitacional tinha que ser enfrentado com diferentes, com um leque de diferentes soluções e programas habitacionais. E que, dependendo do tamanho e do porte, nós criamos uma tipologia de municípios, de acordo com a tipologia de municípios, o tipo do município que se tinha, a gente teria que ter programas diferenciados. Então, evidentemente, numa região metropolitana como São Paulo, como Rio de Janeiro, onde tem pouca terra, nós íamos ter que ter mais soluções verticalizadas, provavelmente com mais participação da produção de unidades prontas, uma participação do usuário, mas uma participação mais na discussão do projeto do que na construção da unidade, enquanto que, e portanto com um custo mais alto, né? Enquanto que em municípios de menor dimensão, onde tem mais disponibilidade de terra, processos produtivos que já existem no país, como por exemplo o autoempreendimento da casa própria, deveria ser utilizado, mas deveria ser utilizado com o apoio do poder público, para evitar que se reproduzissem soluções precarizadas da moradia. Então, um programa habitacional, né, por exemplo, de financiamento de material de construção com assessoria técnica, seria uma solução e uma alternativa importante para um município de pequeno porte, com um custo unitário muito mais baixo do que aquele numa região metropolitana. E que dessa maneira o problema poderia ser enfrentado numa escala que é a escala do problema da habitação no Brasil, que na época se identificavam que em 15 anos seria necessário construir 23 milhões de unidades habitacionais, considerando o déficit acumulado, as demandas futuras e a própria necessidade de habitação gerada pelos deslocamentos populacionais que existem dentro do país. E portanto, nós tínhamos que ter soluções de custo mais baixo, soluções de custos mais altos e formas diferenciadas de enfrentar o problema da habitação. E a assessoria técnica ou assistência técnica era um dos instrumentos importantes para enfrentar esse problema, porque em muitos lugares a solução mais barata seria um financiamento de material de construção ou simplesmente um lote urbanizado e assessoria técnica. Na verdade, era essa ordem de prioridade que nós colocávamos. O mais importante, em primeiro lugar, era a terra urbanizada, ou seja, garantir uma terra que tivesse inserida na cidade, mesmo que não fosse em áreas, vamos dizer assim, centrais, ou mesmo que fosse em áreas de expansão urbana, mas que ela fosse urbanizada, ou seja, ela tivesse infraestrutura, tivesse acesso ao transporte, e que tivesse assessoria técnica, porque dessa maneira se viabilizaria uma solução com uma melhor qualidade e vamos dizer assim, com a melhor eficiência de todos os pontos de vista. E aí poderia ter várias outras alternativas. Na época a gente tinha quadros enormes, mostrando em cada tipo de cidade quais seriam as soluções possíveis para que, com uma certa quantidade de recursos de financiamento e recursos de subsídio, recursos orçamentários, nesse mix de recursos orçamentários, portanto a fundo perdido, e de financiamento, pudesse se construir, se viabilizar a construção de um número muito grande de unidades para dar conta do déficit habitacional. E a assessoria técnica era estratégica dentro desse processo, tanto para garantir, no caso de projetos de autoempreendimento da casa ou de autogestão, uma assessoria adequada, como para debater com os grupos organizados das regiões, das grandes cidades, das regiões metropolitanas, as melhores alternativas para enfrentar o problema que, obviamente, em muitos casos não poderia ser feito através do autoempreendimento da casa, teria que se utilizar construtoras, empreiteiras, mas que se garantiria igualmente uma unidade habitacional que fosse compatível com as necessidades das famílias. Em suma, o programa Minha Casa Minha Vida, quando ele foi formulado, quando ele foi desenhado em 2009, de 2008 para 2009, é claro que o Plano Nacional era conhecido, mas ele foi, de certa forma, ignorado em vários aspectos. Não foi ignorado no aspecto financeiro, essa ideia da mix de recursos,
né, de você ter uma faixa que é subsídio total, e depois uma faixa que é mix de recurso, que será a faixa 2, depois uma faixa que é financiamento, mas com algum tipo de suporte, de desconto de taxa de juros, e depois o de mercado completo, ou seja, a divisão da demanda habitacional em faixas e a combinação de recursos de acordo com a capacidade de pagamento das famílias. Isso foi aproveitado no programa Minha Casa Minha Vida. Mas várias outras questões, como por exemplo essa tipologia de programas para o enfrentamento do problema da habitação, a tipologia de municípios gerando enfrentamentos de formas diferentes, não foi considerada, e isso gerou então um programa que é muito engessado, é um programa de produção de unidades prontas, né, que obviamente, principalmente quando a gente vê assim, pequenas cidades do interior que têm conjuntos desse tipo, a gente percebe que há um desperdício de recursos de subsídio, que são subsídios difíceis, né? Então, hoje o país enfrenta uma crise fiscal que dificulta, né, um enfrentamento da solução habitacional massiva, e eu acredito que se recolocam, então, como eu falei aqui, períodos de crise são períodos para repensar o enfrentamento de problemas públicos, de gestão pública. E eu acho que hoje se recoloca a necessidade de pensar programas habitacionais com diversidade, com custos menores, dependendo das características da demanda, das características da cidade, para que se possa enfrentar o problema na magnitude que ele tem e com qualidade, né? Porque o grande desafio, e estudando a história da habitação no Brasil nós percebemos claramente isso, o grande desafio que nós temos é produzir habitação de maneira com escala, né? Com escala, considerando a dimensão do problema no Brasil, e com qualidade, né? Porque nós temos assim experiências de produção em escala sem qualidade arquitetônica, sem qualidade urbanística, e temos experiências de pequena escala com boa qualidade de arquitetura. E o nosso grande desafio é produzir habitação em grande escala, com qualidade, com inserção urbana, e acho que a assessoria técnica é um instrumento para poder alcançar esse objetivo. Nabil, você acha que a categoria profissional estaria... como que a categoria profissional se coloca, né, nessa dimensão de uma produção bem pulverizada, de atendimento, né, do ponto de vista, você tendo sido presidente do sindicato dos arquitetos aqui e tal, como que você vê isso do ponto de vista da categoria profissional? Então, eu acho que a categoria, os arquitetos, né, mas não só os arquitetos, né, porque eu acho que hoje o problema da habitação ele é multidisciplinar, né, mas vamos dizer assim, os profissionais que atuam com habitação, eles precisam se preparar, né, e nós temos que trabalhar. Eu vou dizer agora que a gente precisa fazer pesquisa, nós estamos há 30 anos fazendo pesquisa sobre isso, né, desde o Laboratório de Habitação de 82, né, já são o que, 35 anos, né, praticamente, né, desde a época o Laboratório de Habitação começou a ser discutido no segundo semestre de 81, né, portanto nós estamos fazendo 35 anos. E muita coisa, né, aconteceu, muitas experiências de assessoria técnica, muitas... Então eu diria que a nossa categoria precisa, em primeiro lugar, ela, claro, ter pessoas dispostas a esse tipo de trabalho, né, porque ainda nós temos um pouco a ideia do glamour, né, do arquiteto que trabalha por uma demanda mais sofisticada, que tem expectativa de fazer um centro cultural, fazer um museu, né, fazer uma intervenção urbana, né, com espaços qualificados, e na hora que você vai enfrentar o problema da habitação, o problema da habitação tem problemas muito difíceis de serem enfrentados, talvez seja mais difícil até, né, porque tem que, com pouco recurso, resolver problemas complexos, né, então, mas a pessoa precisa estar disposta a isso, né, e nós, desde aquela época, né, muitos que trabalham nessa área são vistos como militantes quase, né, e muitos não só militantes como, né, acabam muitas vezes trabalhando abnegados, né, trabalhando com pouca remuneração ou sem remuneração, né, indo mais pelo desejo de enfrentar o problema até do que pelo benefício econômico que vai trazer. Então, em primeiro lugar, você ter esse tipo de dedicação,
Né? Em segundo lugar, precisa ter uma formação, e uma formação que seja mais diversificada, né? Porque você enfrenta o problema do projeto, mas você tem o problema do canteiro, quer dizer, o problema do canteiro envolve também conhecimento de construção, né? Que muitas vezes as faculdades de arquitetura não têm essa vamos dizer assim, essa formação mais técnica que o profissional precisa atuar. Também precisa ter uma formação de diálogo, né? Quer dizer, que muitos falam assim, isso é o trabalho da assistência social. Não existe mais essa separação. Tem que saber ouvir a população, precisa saber interpretar, ver como é que isso pode ser interpretado em termos de projeto e entender um pouquinho a lógica, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco, assim, os arquitetos, né, ficam um pouco irritados porque a gente chega num lugar, a gente quer fazer um certo desenho, uma certa concepção, que é uma concepção que a gente tem como modo de vida, mas a população que vai morar ali não tem essa concepção que a gente tem. Isso, na verdade, vem lá de trás, né? Essa é um pouco vem da nossa tradição modernista, né? A Carmen Portinho, né, que foi uma das primeiras profissionais que atuaram, né, nessa área de habitação popular, né, e foi diretora do Departamento de Habitação Popular do Distrito Federal, né, que construiu Pedregulho na época. Ela dizia, não, a população não tem que opinar, porque a população só vai reproduzir aquilo que ela conhece, e nós precisamos introduzir um novo modo de morar, né, que era um modo de morar moderno, né, e nós ainda temos nós não conseguimos nos desprender disso, a gente sempre quer, né, que nós temos um modelo de cidade, um modelo de morar, e a gente quer um pouco que as pessoas se adaptem àquela proposta nossa, que talvez seja uma proposta melhor, mas, né, isso não necessariamente é o que a população quer. Então esse diálogo é importante. Nós temos que saber avançar, né, mas também temos que ouvir o outro, né, para pensar isso. Então nós temos que também ter essa formação, né, do diálogo, do saber ouvir. Então eu acho que isso tudo é importante, mas o que é fundamental, e todas as outras questões vão ser resolvidas, é o poder público colocar essa alternativa profissional, esse programa, como um programa para enfrentar o problema da habitação. Né? Na hora que o poder público falar assim, eu vou criar programas baseados na assessoria técnica, na assistência técnica, onde a assistência técnica tem um papel estratégico, também isso acontece. Na hora que você tem um programa, as pessoas se formam para atender aquele programa.